No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como eu lidei e ainda lido com a rejeição e o abandono parental. Nesse caso foi por parte do meu pai, quando ele descobriu que a minha mãe estava grávida, de uma relação rápida ali que eles tiveram, ele decidiu que não participaria da minha criação, não iria ser um pai presente ali na minha vida. E como a gente sabe, esse tipo de atitude acaba gerando consequências para a própria pessoa que faz a escolha e para as outras pessoas envolvidas. E eu vou contar um pouquinho sobre como eu ressignifiquei as questões que acabaram se tornando um padrão de comportamento na minha vida por causa dessa decisão que ele tomou há 32 anos atrás. Antes de mais nada, vou avisar para vocês, se vocês escutarem um barulho aí, um trem chiando, é minha panela de pressão que tá cozinhando um feijãozinho ali atrás. E aqui é assim, a gente grava enquanto faz o feijão, enquanto, né, trabalhar em casa, trabalhar de casa é muito assim. E um aviso muito importante relacionado a esse vídeo é a de que eu estou compartilhando aqui a minha experiência única e pessoal, por mais que existam muitas pessoas, né, no Brasil, inclusive, infelizmente, muito comum essa questão do abandono parental, de alguns homens, né, decidirem que não querem participar da criação dos filhos que eles mesmos fizeram. E eu tô contando aqui a minha versão da história. Com certeza o meu pai tem a versão dele. Eu já conversei com ele alguns anos atrás relacionado a isso, e para tentar até entender mesmo o que levou ele a ter essa atitude, a fazer essa escolha. Espero que esse vídeo te ajude também a ressignificar algo que possa ter a ver, né, com esse contexto, porque toda vez que algo acontece pra gente, a gente tem duas escolhas. A gente pode tirar o melhor proveito disso, ou a gente pode se punir, se sentir culpado, se sentir com raiva. E foi assim que eu vivi durante muitos anos, até mais ou menos ali os 22 anos de idade, 23, eu sentia muita raiva e ao mesmo tempo muita culpa e muita frustração por ter sido, né, rejeitada e abandonada pelo meu pai. Senti essa raiva e essa culpa que é completamente normal, porque algo foi tirado de nós, né? Algo que deveria estar ali no lugar correto não estava. Alguém que precisava nos dar um apoio financeiro, um apoio amoroso, uma proteção, não estava ali para nos entregar. Então, de alguma forma, a gente precisa desenvolver isso por nós mesmos e fica ali um buraco, né? Fica ali um espaço a ser preenchido. Porque você pensa, quando tem ausência de um dos pais ali, às vezes a pessoa que fica, né, o pai ou a mãe que fica, acaba tendo que, de certa forma, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, suprir aquela falta. E a própria criança mesmo acaba arrumando formas de sobreviver àquela rejeição. E por mais que a gente se torne um adulto saudável, funcional, que faz o básico ali da vida, aquele trauma ele não deixa de existir só porque a gente finge que não aconteceu ou porque a gente coloca um acumulado de raiva e de culpa ali no lugar daquela presença que a gente não teve. Só que eu percebi que os padrões de comportamento que eu tinha para suprir esse abandono e aquela raiva excessiva, aquela culpa excessiva que eu sentia, para além de fazer mal para qualquer pessoa, fazia muito mal, era um veneno muito ruim para mim, era algo que me intoxicava e que tomava um grande espaço na minha vida. E foi aí que começou, né, essa jornada minha de autoconhecimento. Na verdade, a minha jornada de autoconhecimento começou por outros fatores, mas como essa parte da rejeição, do abandono paterno, faz parte da minha história, da minha trajetória, teve um momento que eu precisei abrir essa ferida e olhar ela mais de perto, porque eu sabia que a cura daquela ferida iria trazer muitos resgates e muita cura mesmo para minha vida de uma forma geral. Às vezes a gente acha que uma coisinha que acontece ali não vai interferir nas nossas escolhas futuras, mas às vezes aquela coisinha é onde foi criada uma crença limitante
que vai impedir você de ser quem você realmente é e viver tudo aquilo de bom que você merece. Então, a primeira forma que eu encontrei de lidar com esse abandono e com todos os traumas, dores e padrões que eu acabei vivenciando e abraçando na minha vida por causa dessa rejeição, foi o despertar espiritual ou o processo de expansão da consciência, de autoconhecimento. Foi onde eu esbarrei ali com aquele entendimento de saber que, sim, o meu pai ele foi embora e ele não quis ficar, né? Não quis fazer ali o papel dele como pai na minha vida. E eu precisei olhar, né, para aquela raiva que eu sentia, para aqueles ataques de explosão raivosos que eu tinha, porque eu era muito rebelde, né? Eu me tornei muito rebelde em alguns aspectos. E eu meio que achava que o mundo estava contra mim, que eu era muito injustiçada, que eu era uma grande vítima de toda essa história. E de certa forma, sim, eu fui, né? Porque quando ele decidiu que ele não participaria da minha criação, eu era apenas um embrião na barriga da minha mãe e passei por todo aquele processo ali da gravidez dela, comigo dentro, né? No caso da gravidez de mim, enfim. E tudo isso, querendo ou não, acaba gerando um acúmulo energético ali, na vida da pessoa, no subconsciente mesmo. E sem contar a parte da infância, né, que eu via muito outras crianças tendo um pai presente dentro de casa e chegou a ponto de eu perguntar à minha mãe o porquê que o meu pai não quis cuidar de mim, como se aquilo ali fosse algo de errado comigo, como se houvesse algo de errado comigo. A gente tem essa tendência, né, a abraçar uma culpa de algo que não é nossa culpa. Mas quando a gente se torna adulto, é a nossa, por mais que não tenha sido culpa da gente, as feridas que nos acometem, a responsabilidade da cura acaba recaindo sobre nós, sim, porque nem sempre a pessoa que nos fere, ela vai ter a consciência de vir e se desculpar, e por mais que às vezes ela venha e se desculpe, aquilo não é o suficiente para o processo de cura acontecer dentro de nós. Então, sim, é nossa responsabilidade praticar o autoconhecimento, entender onde estão as nossas feridas, olhar para tudo aquilo com um novo olhar e separar, né? O que foi a escolha da pessoa e como aquilo nos afetou, entender aquela dor e passar para o próximo nível, que é o processo de cura mesmo. Então, o despertar espiritual, o processo de autoconhecimento foi essencial para eu conseguir enxergar os próximos passos que eu vou falar aqui nesse vídeo. E o outro ponto que me ajudou e ainda me ajuda a lidar muito com essa questão da rejeição e o abandono paterno é de me tirar do lugar de protagonista da vida dele. E como que isso se sucede? Após, né, muita análise, autoanálise, muita escrita terapêutica, muita leitura, muitas práticas de Ho'oponopono, por exemplo, que são práticas de limpeza de memórias e de crenças, eu percebi que sim, era uma realidade, aquilo do abandono paterno, da rejeição. Porém, eu não poderia reduzir um ser humano, né, uma pessoa, a única e exclusivamente aquilo que ele fez, ele escolheu fazer há alguns anos atrás. Então, sim, ele escolheu não participar ativamente da minha criação. Com isso, eu acabei por criar muita raiva dele, muita resistência, até a palavra pai. Até uns 21, 22 anos eu não conseguia chamá-lo de pai, eu apenas falava que ele era meu genitor, meu progenitor, e eu ficava com muita raiva quando alguém vinha e falava, seu pai isso, seu pai aquilo. Porque o sentimento que eu coloquei no lugar daquele amor que ele poderia ter me dado, e eu poderia ter dado para ele, foi o de raiva e de culpa. Mas eu entendi em determinado momento das minhas práticas de autoconhecimento que eu não poderia reduzi-lo a apenas essa escolha, que me afetou muito diretamente, desde a minha infância até a minha vida adulta. Porém, ele não era só aquela escolha que ele fez. E eu não era a única protagonista na vida dele. Quando tudo aconteceu, ele tinha em torno de uns 30 anos. E ele tinha 30 anos de trajetória até o momento que ele engravidou a minha mãe.
mas ele também é um ser humano, assim como eu, que erra, que comete erros, que faz escolhas e mete os pés pelas mãos. E eu não gostaria de ser tratada para sempre com raiva, desprezo, ou mesmo carregar essa carga energética tão pesada por um erro que eu cometi, ou por um erro que eu ainda vou cometer. E aí eu me coloquei nesse lugar de igualdade com ele para conseguir superar e entender que eu não tinha culpa daquela situação e que toda a raiva que eu lançava para ele, na verdade, estava me afetando negativamente mais do que afetando a ele. Uma ressalva que eu preciso contar aqui para a história também ficar completa é de que aos 8 anos de idade eu conheci ele, nós começamos a ter uma relação, digamos assim, pai e filha, que não foi muito próxima, não foi tão amorosa quanto eu idealizava, talvez quando eu era bem criancinha. Ele cumpriu ali o papel básico dele, o mínimo de pagar uma pensão que foi estabelecida. Ele ainda assim quis fazer um teste de DNA para ter certeza, né, que eu realmente era filha dele, mas nossa relação baseou-se nisso, né? Nós tivemos poucos momentos juntos, não tínhamos um trato, né? Não temos ainda um trato assim com aquele carinho de pai e filha, até porque eu acho que esse tipo de relação, pelo menos no meu ponto de vista, deve ser construído desde o início. Mas me tirar da protagonista, né, como, ai, nossa, o pior erro da vida dele foi não ter me criado, o pior erro, ele é um ser humano horrível, simplesmente por causa dessa escolha. Não, ele tem seus lados bons e seus lados ruins, seus pontos a melhorar e suas qualidades também, que eu não tive tanta oportunidade de conhecer, mas ele tem. Não é porque a gente não vê uma coisa que significa que ela não exista. Então, ter esse entendimento, ter esse download assim na minha cabeça me ajudou muito a lidar e a superar toda essa questão. Outro ponto foi de que eu entendi os pontos positivos desse abandono. E mais uma vez eu estou querendo dizer aqui para você que eu não estou romantizando o abandono paterno, materno, qualquer questão que seja. Porém, até Jung fala muito sobre isso, que toda situação que se apresenta na nossa vida tem algo de muito bom e de muito importante para nos ensinar. Por mais dolorosa que seja, por mais pesada que possa ser, existe ali algo que a gente pode tirar de positivo. E eu posso dizer que na minha perspectiva e na minha vida aconteceu de eu me tornar uma mulher muito, como eu posso explicar isso, muito sagaz no sentido de resolver questões. Como eu não tinha a presença paterna ali, e eu vivi uma infância de bastante escassez, bastante pobreza, com muita falta de muita coisa, eu acabei por precisar desenvolver algumas habilidades que me são úteis até hoje. Então, às vezes, eu percebo que algumas amigas, algumas colegas, né, de tempos passados, não têm esse mesmo jogo de cintura com a vida, de resolver questões, de desembolar, por ter tido uma proteção. E isso não é ruim para elas de forma alguma, só que na minha trajetória eu precisei encontrar formas de viver e sobreviver àquela rejeição, àquela ausência, àquele abandono. Então isso também me trouxe algumas expertises, algumas habilidades que me são e me foram muito úteis na minha vida. Então não posso dizer de todo que esse abandono e essa rejeição só me trouxe coisas ruins e coisas pesadas e coisas negativas. A gente vive num mundo dual, né? Onde toda experiência ela traz ali aprendizados e tira algo de nós de alguma forma. E um dos pontos que eu julgo ser dos mais importantes assim desse processo de lidar com essa rejeição e esse abandono parental foi a de tirar um pouco do pessoal. Porque quando ele tomou essa decisão, eu era realmente apenas um embrião dentro da barriga da minha mãe, até onde eu tenho conhecimento da história, né? Tanto por parte dele quanto por parte dela, de que eu era realmente um embrião. Foi bem no comecinho da gestação onde ele tomou essa decisão. E então não tem como esse abandono e essa rejeição ter sido pessoal contra a Júlia, que sou eu, né?
Então, ele decidiu não ser pai. Ele não decidiu não ser pai meu porque eu tinha defeito, porque eu falava muito alto, porque eu era alta demais ou baixa demais, magra demais ou gorda demais, bonita demais, feia demais, burra demais, inteligente demais. Não foi pessoal comigo. Trouxe consequências para minha vida pessoal, porém não foi algo diretamente comigo. Não foi algo que eu poderia ter feito algo diferente para mudar. Não, foi uma escolha totalmente adulta dele. Ele já era um homem de 30 anos e ele fez uma escolha, entendeu? Então, assim, não era ligado a mim. Então, quando eu tirei essa carga do pessoal, se eu fosse um menino, se eu fosse gêmeos, né? Se fosse eu e mais uma criança, provavelmente o abandono teria sido o mesmo, a rejeição teria sido a mesma. Então, assim, tirar do pessoal me ajudou a aliviar uma carga muito pesada dos meus ombros e a entender que eu não precisava ser uma pessoa insegura e com medo de ser abandonada, porque eu era facilmente rejeitável, facilmente abandonável. Eu não precisava ser uma pessoa extremamente ciumenta, que já fui, por medo de ser trocada por alguém melhor o tempo todo. Né? Então, tudo isso, todos esses padrões de insegurança, de ciúmes, até mesmo de perfeccionismo que eu vivenciei durante muitos anos na minha vida, vieram desse medo, né? Dessa culpa de ter sido rejeitada e abandonada logo ali no início da minha jornada aqui na Terra. Mas entender que não foi pessoal comigo, com a Júlia, foi realmente assim um divisor de águas nesse meu processo. E mais um ponto que eu acho que isso não vale só para a questão de abandono paterno, parental ou rejeições de uma forma geral, mas eu acho que quando a gente coloca esse conceito na nossa vida, de uma forma geral mesmo, seja nos relacionamentos amorosos, na questão financeira, em muitas outras questões da vida, nos ajudam a enxergar as coisas com mais clareza e a sair do papel de vitimização e entrar no papel de autorresponsabilização, que é quando a gente tira o e se de algo que já aconteceu no passado e a gente não consegue mudar. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Quando você fala assim, e se eu tivesse me mudado para a cidade tal, quando eu tinha 20 anos, a minha vida seria diferente hoje. Eu tô aqui presa nessa cidade pequena, que não tem possibilidade de crescimento, blá, 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 blá. Esse e se para algo do passado que você não pode mudar, você pode ressignificar, mas você não pode ir lá e mudar, só te traz frustração. Se meu pai tivesse cuidado de mim quando eu era apenas uma garotinha, eu não seria insegura, eu não seria ciumenta. Será mesmo? Às vezes eu até seria. E colocar toda essa carga do e se em algo que você não consegue mudar, independente da situação que seja, só traz frustração, só te coloca num posicionamento de pessoa que não pode mudar a própria vida, que não tem poder pessoal sobre a própria vida. Então, isso só traz prejuízo para você. Então, os ICs para daqui para frente, com certeza, eles são ótimos, podem e devem ser aplicados. E se eu começar a correr semana que vem? E se eu começar a me alimentar amanhã melhor? Esse IC é bom. Agora, o IC de algo que você não pode alterar, principalmente baseado em o IC escolhido por outro, que foi o meu caso, por exemplo, é uma coisa que, assim, a gente tem que cortar para ontem da nossa vida, porque realmente não traz benefício nenhum, bem pelo contrário, só coloca a gente nesse papel mesmo de vítima, e nesse mar de lamentações, e a gente acaba se tornando ali o rei e a rainha da coitadolândia. E para finalizar, eu vou até ler que eu escrevi, que foi uma frase que veio aqui quando eu estava escrevendo esse roteiro. Na verdade, não é nem um roteiro, são alguns tópicos que eu queria falar e, por mais que seja parte da minha história, algumas coisas eu gostaria mesmo de ter ressaltado. E eu queria dizer que eu entendo até hoje as necessidades daquela criança sem base paterna, identifico gatilhos e padrões que nasceram da sensação de abandono e curo. Existem porquês na vida, existem coisas que nos acontecem que a gente não consegue explicar.
Às vezes a gente vai embora dessa experiência aqui sem conseguir explicar. Talvez em outro plano, um plano invisível, no espiritual, a gente consiga entender as explicações disso, mas outras a gente não consegue, aqui na Terra mesmo, entender os porquês e ficar esmiuçando tudo, né? E eu ressignificar esse passado, eu ressignificar esse abandono e essa rejeição que aconteceu há 32 anos, não significa que eu finjo que isso não aconteceu ou que eu eximo, tiro a responsabilidade do meu pai das escolhas que ele fez. Não, eu só escolho ressignificar isso porque eu não quero carregar essa carga de raiva e de culpa para sempre nos meus ombros. E que, se eu não abrisse essa ferida e olhasse ela de perto, e limpasse tudo que tivesse que limpar e deixasse ela cicatrizar ali, com o tempo, e demorou tempo, viu? Não foi do dia para a noite que eu tomei essa maturidade e mudei as coisas na minha vida e comecei a mudar uns padrões de comportamento que estavam associados a essa rejeição. Demorou tempo, demorou muitas lágrimas, demorou muitas cartas, demorou muitos processos terapêuticos, análise com psicólogo eu fiz também, mas foi algo muito breve. Eu tenho essa questão mesmo de praticar a autocura e usar as terapias holísticas, a leitura, a escrita terapêutica, esse mergulho interno, assim, há um bom tempo já para entender os meus padrões e estudar bastante para lidar com tudo. Mas por muito tempo, sim, eu fui bastante insegura, bastante ciumenta e bastante perfeccionista, porque eu achava que de alguma forma aquilo era culpa minha, achava que de alguma forma eu era desprezível. E abrir tudo isso não exime, né, como eu disse, ele da responsabilidade dele, mas exime a mim de ajudar ele a carregar essa carga que, de certa forma, né, não me pertence assim. Pelo menos a culpa e a raiva não me pertencem. Foi uma forma, um mecanismo de defesa que eu encontrei para lidar com tudo isso, mas que a partir de um certo tempo começou a me fazer mais mal do que bem. Então, quando você abre a cura, quando você resolve, eu nem gosto muito de usar essa palavra perdoar, mas quando você resolve ressignificar e entender o que te aconteceu e caminhar mais leve, sem todos os padrões e traumas que aquilo te gerou, é um bem que você faz para você. Às vezes a gente guarda a raiva, a gente guarda o ódio de alguém porque a gente não sabe liberar isso ou porque a gente acha que a pessoa merece o nosso ódio ou merece a nossa raiva. Só que esses são venenos que a gente bebe pensando que o outro vai se lascar, mas quem acaba se lascando é a gente mesmo. Então, eu sei e acredito que não só eu, mas como todas as pessoas que passaram por esse tipo de abandono, de rejeição, merecem se curar e merecem liberar essa carga. Não necessariamente por quem rejeitou, por quem abandonou, por quem fez mal, mas pela gente mesmo. A gente merece caminhar sem a culpa, sem a raiva, sem a frustração das escolhas que outros fizeram. Entendeu? Dos erros que outros cometeram. E a gente entender, né, calçar nossa sandalinha de humildade e entender que os nossos pais, eles também são seres humanos, também são homem e mulher, também são errantes, também cometem falhas e, querendo ou não, aquele abandono, aquela rejeição que ele praticou aí alguns anos atrás, foi o melhor que ele conseguiu fazer naquela época. Então, ficar não necessariamente seria o melhor para ele ou o melhor para mim. E independente de qualquer coisa, eu me amo e a cada dia mais eu pratico esse auto-amor, essa autopercepção. Não sou perfeita, nem estou tentando ser, mas eu tento evoluir, melhorar como ser humano a cada dia. E uma parte de mim, né, uma parte do meu corpo físico, da minha inteligência, do meu DNA, vem dele também. E não tem como eu me amar sem amar essa parte que vem dele. Então, hoje eu consigo ver, amar e honrar ele desse lugar de, ok, ele fez o que ele podia, o melhor que ele pôde foi me trazer a essa terra. E eu amo muito estar aqui, eu amo muito estar viva, eu amo muito estar mesmo presente nesse mundo que eu sou apaixonada, na meia natureza,
respirar, enfim, tudo que acarreta, né, a vida de um ser humano, eu amo. E ele me trouxe aqui, de alguma forma, ele participou da minha chegada até aqui, então por isso eu sou bastante grata, por mais que ele não pôde fazer mais ou não quis fazer mais, isso aí é uma coisa que ele precisa lidar com a consciência dele, ele que precisa se perdoar, se alguém tem que liberar algum tipo de perdão, é ele para com ele mesmo, eu já não tenho aquela mágoa, aquela raiva, aquela culpa mais dentro do meu coração, e tudo isso foi um grande processo. Então, eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa questão aqui. Já tem bastante tempo, na verdade, que eu queria falar, mas aconteceu, né, de eu conseguir escrever e falar sobre isso hoje. E eu espero que esse vídeo te ajude, te elucide de alguma forma. Se você quiser falar diretamente comigo, o primeiro link aqui da descrição é o meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Eu também sou terapeuta holística, eu trabalho com tarô terapêutico, com desprogramação de crenças limitantes. Então, se você acha que faz sentido, que a gente harmoniza, vem falar comigo e a gente combina direitinho o que é que pode ser feito, qual das minhas terapias que pode se encaixar melhor aí na sua situação, no seu momento atual, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!